Vamos pensar um pouco. Para que serve a disciplina de ensino religioso? Então, a disciplina de ensino religioso é importante para que a gente possa entender e aceitar o diferente e as diferenças, as diferentes culturas, as diferentes religiões, e também serve para a gente aprender a conviver melhor em sociedade, a entender que nós temos valores na sociedade, valores que a gente chama de valores humanos, que regem a nossa sociedade, como o respeito, a empatia, a justiça, a amizade, todos esses são valores. E na disciplina de ensino religioso, a gente entende e aprende um pouco para que servem esses valores. Bem, além de tudo que eu falei, a disciplina de ensino religioso busca o respeito à diversidade cultural e religiosa, busca trazer ao conhecimento do aluno princípios e valores éticos, que foi o que eu falei no slide anterior, que possibilitam respeito à vida e à dignidade. O que é a diversidade cultural? A diversidade cultural são os vários aspectos que representam, particularmente, diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes daqueles povos diferentes. Cada povo tem seus costumes, cada povo tem sua cultura, e é por isso que nós chamamos de diversidade, porque tem mais de uma cultura, são várias culturas, existe uma diversidade de culturas. O modelo de organização social é uma diferença que pode existir entre culturas, a forma de fazer política, várias outras características próprias de um grupo, juntas, somadas, a gente chama de diversidade, porque são várias coisas diferentes que pertencem a um grupo específico. Diversidade religiosa são os diferentes tipos de religiões pelo mundo afora. Há religiões diferentes por todo o mundo, judeus, budistas, islâmicos, cristãos, espíritas, e também há religiões como o candomblé, religiões que dentro do cristianismo formam outras religiões, Tem evangélicos e tem católicos dentro do cristianismo, por exemplo, e alguns até subgrupos dentro desses outros grupos. Então, quando a gente fala que tem várias religiões, a gente diz que há diversas, e aí a gente chama de diversidade, porque há muitas e são diferentes, cada uma com as suas características. A foto que eu coloquei aí para vocês e que ilustra esse slide é a festa do Bonfim, que acontece em Salvador, na Bahia. E aí tem uma mãe de santo, benzendo, dando a bênção para uma freira. Pessoas de religiões diferentes, mas que se respeitam e celebram essa diversidade, essa diferença. Por que é importante saber disso? Bem, o ensino religioso, como eu já falei, ele proporciona um entendimento ao respeito à diversidade dessas crenças, desses pensamentos, dessas convicções. É importante a gente respeitar e entender os diferentes modos de ser e viver, reconhecendo que todo mundo pode existir junto. Tá? Essa é uma atitude ética, reconhecer e cuidar de si e do outro. Cuidar de todo o coletivo, ou seja, de tudo que existe ao nosso redor e da natureza. É com o ensino religioso que a gente incentiva a reflexão sobre a diversidade cultural. É nessa matéria que a gente vai entender por que é importante a gente respeitar os diferentes, as diferentes culturas, as diferentes religiões, os diferentes valores. A gente estimula esse interesse para que vocês entendam e respeitem. Porque é muito importante a gente respeitar o que a gente entende, tá? E aí, assim, valores. Valores humanos, a gente falou no primeiro slide, são definidos como os princípios morais, que orientam a conduta humana, princípios éticos que julgam a conduta humana, e esses princípios eles conduzem a nossa vida. São princípios universais, tá? Normalmente, o que eu entendo de princípio moral aqui no Brasil, muito provavelmente vai ser o mesmo ou parecido em outro país. Os princípios básicos. Por exemplo, a amizade, cooperação, bondade, entre outros tipos de valores. Então, os valores eles fazem parte da formação da consciência de cada indivíduo, ou seja, cada um de vocês, para se formar como um indivíduo que vive no mundo, ele vai ter a formação através de valores. Tá? Existe uma enorme diversidade de valores e a gente vai agrupá-los da seguinte forma. Valores éticos
são aqueles que se referem às normas ou critérios de conduta que afetam todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, solidariedade, honestidade, verdade, bondade, altruísmo. Na foto que eu coloquei no slide, existe um agricultor do Movimento Sem Terra que doa cesta de alimentos colhidos para uma pessoa em situação de fome. Esse é um exemplo de solidariedade. Essa foto é agora da pandemia. A pessoa que não tem onde morar, é uma pessoa sem terra, né? Que o pouquinho que conseguiu plantar numa terra que conseguiu de plantação, foi lá e doou para outra pessoa que não tinha o que comer. Esse é um exemplo de solidariedade. Próximo exemplo, valores estéticos. São os valores de expressão, que expressam algo, que mostram algo. Normalmente são belo, feio, harmonia, sublime. Na figura ao lado, coloquei uma pintura que é considerada muito bela, muito bonita, que é um quadro de 1892, pintado por Monet, chamado A Ponte Japonesa. Como eu disse, é considerado uma belíssima obra de arte. O belo, que a gente chama a pintura de belo, é um valor estético. Valores religiosos são os que dizem respeito às relações do homem com a transcendência, com o que está além da nossa sabedoria, com o que está além da terra, né? É a relação do homem com Deus, com o divino, com o sagrado. Exemplos de valores religiosos são o que é sagrado, o que é puro, o que é santo. Perfeição também pode ser considerado um valor religioso. Ao lado aí na foto, eu coloquei um exemplo de relação com o sagrado para os povos indígenas, né? Que a gente chama no Brasil de indígenas, mas no mundo todo a gente chama de povos originários, né? Que são os povos que já estavam naqueles lugares que foram depois colonizados. Esses povos eles têm uma relação com a natureza, com a terra. Para eles isso tudo vale muito mais do que dinheiro, porque para eles esses territórios são sagrados, eles vêm diretamente de Deus, é uma criação divina e devem ser respeitados como tal. Então, o conceito de divino, por exemplo, para os indígenas, é um conceito que está dentro dos valores religiosos. Valores políticos. Valores políticos são aqueles valores que geralmente são voltados para as opiniões, decisões, julgamentos e consensos, normalmente são universais, como justiça, igualdade, equidade, imparcialidade, cidadania, liberdade. Aí eu coloquei para vocês uma tirinha do Armandinho, né? E essa tirinha ela cita o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Existe uma declaração, uma regra que tenta reger o mundo dentro de princípios de direitos humanos. O que é que significa isso, tia? Significa que para todos os seres humanos, né, essa declaração diz que para todos os seres humanos todos têm direitos iguais, né? Todas as pessoas nascem livres, que são iguais em dignidade, que elas têm a possibilidade de ter amigos, de entrar e sair do país, de votar. Essa declaração ela diz isso, tá? E a tirinha do Armandinho, ela traz o artigo 1, né, que fala assim: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, ou seja, todo mundo é livre, todo mundo é igual, todo mundo tem o direito de pensar e deve agir como amigo, como camarada do outro. Valores vitais são valores referentes à vida. Por exemplo, saúde, força, vigor. A gente vive num momento em que a saúde é algo muito importante. Então, valorizar nossa saúde e daqueles que nos rodeiam usando máscara, lavando as mãos, evitando aglomerações, é um ato de amor ao próximo, é um ato de respeito, é um ato de solidariedade e ainda conservamos o valor saúde, né? Isso utilizando também de outros valores humanos. Então, além da gente entender os valores, né? Quando a gente pratica os valores no nosso dia a dia, a gente ajuda a construir um mundo melhor. Mas além do que está fora no mundo, é muito importante a gente conhecer o que está dentro de nós, o que a gente pensa, o que a gente sente. E isso nos proporciona a capacidade de entender como as coisas acontecem e como elas se relacionam conosco. Por isso é muito importante a gente pensar no que a gente quer, no que a gente é, no que a gente deseja, tomar consciência de si. E o que é essa consciência de si, autoconhecimento?
O autoconhecimento, né, é o conhecimento de si próprio, das suas características, das suas qualidades, das suas imperfeições, sentimentos, tudo que te caracteriza como ser humano. Se você conhece, se você entende que você possui essas características, você está praticando o autoconhecimento. E para que serve, tia? Então, a prática do autoconhecimento faz com que uma pessoa tenha melhor controle sobre suas emoções. Ora, se você sabe que é uma pessoa muito estourada, muito nervosa, então se você já sabe, você vai tentar ser mais paciente, você vai ter mais controle dessa sua emoção. Assim a gente consegue repensar, não é? Nossas atitudes, a gente pode buscar uma vida mais feliz. Quando uma pessoa começa a entender os seus pensamentos, os seus sentimentos e ela revê suas atitudes, ela também pode aplicar os valores humanos, né, para melhorar a sua vida e daqueles que o rodeiam. Até a próxima, gente!